Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jackson. Então hoje vamos falar sobre manipulação de strings em Python. Tudo Bora bem. lá? Um dos operadores principais aí para manipulação de strings é o operador literal. Ele tem o objetivo aí de unir duas informações que são do tipo texto, né? Esse processo aí também é chamado de concatenação. O operador mais, na aritmética com números inteiros e flutuantes, vai fazer a operação aritmética em si. Já com strings ele faz a concatenação, como no exemplo aqui, tecno mais logia, teremos tecnologia. Em Python, a gente trabalha com strings para realizar operações de forma literal, né? Então, uma string em Python é uma lista e também ela é imutável, né? Dado o fato de que qualquer posição pode ser acessado dentro da string e toda string, a observação importante, sempre inicia na posição zero. Então, vocês até agora entraram no mundo da computação, então sempre considerem que na computação se inicia com a posição zero. Vamos ver então o nosso primeiro código. Vamos lá no nosso Google Colab. Então, estando aqui no nosso Google Colab, o nosso primeiro código é, obviamente, o Olá Mundo, né? Então, eu tenho uma variável aqui que eu chamei de var1, e do outro lado da atribuição eu tenho a string que está representada por aspas duplas, chamada Olá Mundo. Só dou um play aqui e o método print, né, com esse método de formatação, com f, aspas duplas, e entre chaves a variável, o conteúdo da variável será exibido, que no caso é Olá Mundo. Por incrível que pareça, além de aspas duplas, eu vou modificar aqui, o Python também aceita que você trabalhe com strings com aspas simples. Tá joia? Então, voltamos lá para a nossa apresentação. As variáveis strings no Python é uma cadeia de caracteres, né, que pode ser representada por aspas duplas ou simples. O tamanho da string, para a gente saber, ela é representada pela função len. O que é o tamanho da string? É a quantidade de caracteres, né, que ela tem, incluindo espaço em branco, enfim, né? E a junção de duas strings, a operação mais, né? No Python é possível capturar apenas um caractere da string se você quiser, né? Acessando pela posição iniciando do zero. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso Google Colab? Então, aqui no nosso Google Colab, esse trecho de código tem duas variáveis aqui, a variável nome, a variável tamanho. A variável nome, do lado aqui da atribuição, ela está armazenando a palavra Jackson, e do outro lado, nós temos aqui o len nome, ou seja, aqui esse método, essa função no Python, ela é exclusiva para strings. Então eu digo para ele len, abre parênteses, fecha parênteses, e dentro dele eu passo a variável do tipo string. Ela vai me retornar um número, essa função. Aí esse número eu estou guardando aqui na variável tamanho. E, obviamente, após eu faço um print no método formatado com a quantidade de caracteres necessários. Tá joia? Então, nesse caso aqui, ele vai printar o valor que a gente se contar aqui, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a quantidade de caracteres é 6, né? Aí a concatenação, como eu disse, eu criei uma variável sobrenome, recebendo mate. Então eu vou pegar o nome, que tem Jackson, mais aqui eu tenho um espaço em branco, mais o sobrenome, e eu vou salvar isso numa variável chamada nome completo. E aí vou mandar imprimir o nome completo, Jackson espaço mate, por exemplo, né? Uh, o print final aqui mostra como eu posso acessar cada caractere. Então, o nome completo, a string, ela inicia da posição zero, né? Então, a palavra Jackson Mate
A primeira, se eu quisesse pegar as iniciais do meu nome, por exemplo, eu vou mandar printar nome na posição 0. Como é que eu pego o caractere, né? Cada caractere eu tenho que abrir aqui colchetes e fechar colchetes. Então, é o nome da variável, abro o colchete, fecho o colchete, e dentro eu passo um número. Esse número é o número da posição. Então, nome completo na posição 0, é isso que significa, vai me dizer J. E depois, outro print do lado, nome completo na posição 7, é a letra M. Então, se a gente pegar Jackson, a gente viu que tem 6, né? Então, o 0, o A1, C2, S3, O4, N posição 5. E aí a gente incluiu a barra de espaços, né? Então aqui, se a gente olhar nas respostas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o espaço, na posição 7, então é a letra M. Por isso que aqui imprimiu JM. Joia? Então, bem interessante, né? Vamos então voltar lá para os nossos slides. As variáveis strings, elas podem realizar uma composição, né? Ou seja, você pode juntar textos fixos com valores de variáveis. Então, você, por exemplo, aí a gente juntou, né, com o caractere nice, e a gente pode capturar a entrada do usuário, que é em formato de string, sempre vai ser com o comando input. Input significa entrada, né? E, obviamente, depois disso a gente pode também, a gente vai aprender a como selecionar pedaços de uma string, né? No exemplo anterior, a gente selecionou a posição 0, um caractere, e selecionamos a posição 7, um caractere. Mas e se eu quiser selecionar da string inteira Jackson, mate, ou dentro de uma frase só, pegar um pedacinho da frase, como é que eu faço? Isso se chama fatiar, a gente vai entender. E a função input, que é para o usuário poder informar dados, né? E ela sempre retorna string por padrão, né? Depois a gente vai aprender a converter. Bora então? Vamos dar uma olhada lá no nosso Google Colab, como é que faz isso? Então aqui no nosso Google Colab, o comando input é bem simples, né? Dentro do comando input, a gente já coloca a frase na qual a gente vai fazer uma pergunta para o usuário, né? Que se a gente colocar o input vazio, sem a frase, imagina que eu tiro aqui a frase, ela é uma string, né? Se eu tirar essa frase aqui, o aluno não vai saber, obviamente, ou a pessoa que for usar teu programa, o que ela precisa informar, né? Então, eu coloco a frase dentro da função input e a função input me retorna uma string, ou seja, retorna o que o usuário digitar. Aí, o que o usuário digitar aqui, no caso, eu vou guardar numa variável nome, porque eu estou pedindo o nome dele. Aí aqui eu tenho a variável saldo, no qual é um float, né, 51.34, e aí eu simplesmente vou mostrar uma formatação F, olá, nome, seu saldo é saldo, né, ou seja, mostrar os valores, né, olá, Jackson, seu saldo é 51. E aqui tem outro modelo de print, onde a gente usa o ponto format lá no fim, que também pode ser usado, né. Então, com o ponto format, a gente reserva o local, onde vai ser impresso com abre e fecha chaves, né? E também aqui abre e fecha chaves com, aqui está dizendo que eu vou forçar, tem um float ali dentro, enfim, né? E aí você consegue exibir ele aqui dentro, né? Então, se eu executar, ó, digite seu nome. Veja que eu coloquei esse caractere aqui no final, que é o contra/n, é basicamente, esse caractere representa um enter, né? Então, se eu fizer isso, ele vai pedir o nome e a linha de baixo. Então, eu vou colocar aqui Pedrinho, se fosse, né? Pode ser Pedrinho, né? Vou dar um Enter aqui no meu teclado e ele vai, olá Pedrinho, seu saldo é tanto, né? Se eu tirar o contra/n, a mensagem é pedida ao lado, né? Então, veja só, Jackson Mate, por exemplo, né? Olá, Jackson Mate, seu saldo é 51. E também a gente pode pegar pedaços dessa string. Aqui tem um exemplo bem simples com as 4 primeiras iniciais do alfabeto, na ABCD. Então a gente consegue fazer o que se chama de fatiar ou slice, né? Ou seja, eu quero fatiar, só quero pegar um pedaço disso. Então a variável nome tem os 4 caracteres, né? Lembra que começa aqui posição 0 ou A. Então como é que eu faço? Quando a gente fosse acessar só a letra A, a gente faria isso aqui. Se eu fosse acessar só a letra B, a gente faria isso aqui. Só a letra C, isso aqui. Só a letra D, isso aqui. Né?
Mas, no nosso caso, a gente quer acessar a letra A e a letra B, por exemplo, né? Que é o resultado aqui embaixo, ó, letra A e letra B. Como é que eu acesso? Eu digo qual que é o primeiro item que eu quero considerar e qual que é o limite. Nesse caso aqui, o limite menos 1, ele considera. Então, a gente sabe que o A é a posição 0 e o B é a posição 1 e o C é a posição 2. Então, ele sempre vai pegar o limite superior a menos. E eu escrevo assim, 0, 2 pontos, 2. Né? Ou seja, o início e onde ele tem que parar. Né? Nesse caso, ele começa em 0, ou seja, na letra A, e para na letra C. Ou seja, a letra C não é considerada, somente A e B. Então, a gente mandar executar, vocês vão ver que aqui só tem o A e o B. Né? Se eu quisesse incluir o C, eu colocaria aqui 3. Então, o terceiro caractere é o D, ele vai limitar só a A, B e C. Correto? Ah, mas eu quero começar do B. Então, vamos lá. Então, se eu começo da posição 1, que é o B, e eu termino no D, ele vai me retornar somente o B e o C, né? 1, 2 pontos, 3. Ó. Somente o B e o C aqui na minha resposta. Aqui eu tenho a palavra Hello World. Então, se a gente pode também utilizar outras estratégias, né? Então, eu estou dizendo assim, eu vou começar do 7, mas 2 pontos, depois dos 2 pontos não tem nada. Ó. Até coloquei aqui, ó, não tem nada, certo? Significa que ele começa no índice 7 e vai até o final. Então, nesse caso, o índice 7 aqui é o W, se ele vai até o final, ele vai exibir toda a palavra word lá na saída, né? Olha só. Tá vendo? Se eu não colocar nada no começo, significa que eu vou iniciar de 0. Né? Então, se eu colocar 0 aqui ou não colocar nada, é a mesma coisa, né? Então, ele dá início até o índice 5, que é excluído, né? Ou seja, nesse caso aqui, só a palavra hello, né? A vírgula ele não vai pegar, né? Que é o índice 5. E a gente pode, como eu disse, né? Iniciar em 7 e até 12, que no caso de 7 a 11, obviamente, ele vai pegar o word, né? Eu consigo inverter a minha string, então hello world. Se eu usar 2 pontos, menos 1, ele vai imprimir a string de trás para frente, né? A saída vai ser isso aqui. Eu posso modificar, né? Utilizar o slice. Então, eu tenho aqui a palavra hello world, né? Ele diz assim, olha, eu vou pegar a posição 0 até o 5, a gente viu aqui em cima que 0 até o 5 é a palavra hello, né? 0 até 5, ó, palavra hello. Então, ele pegou os 5 primeiros caracteres e concatenou com um espaço mais a palavra Python. Então, se eu printar isso aqui, o que, que acontece? Essa concatenação, eu peguei um pedaço da string de cima e concatenei com outro e salvei na mesma variável que estava anteriormente, ou seja, eu sobrescrevi a variável. Em vez de eu ter hello world, agora eu vou ter hello Python, só que sem a vírgula, né? Vocês vão ver aqui, ó, hello Python. Né? Bem interessante isso aqui também. Aqui tem A, B, C, D e F, né? Se eu colocar 2 pontos, 2 pontos e 2, obtém caracteres em posições pares, né? Então, com 2 pontos, menos 1, ele inverte, 2 pontos, 2, eles pegam os pares, né? Então, posição 0, posição 2 e posição 4. A, C e E vai ser a saída. E se eu colocar, por exemplo, aqui, menos 3, 2.0, ele funciona como? Os índices podem ser contabilizados no Python de forma invertida. Então, eu posso começar contando aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou eu posso começar contando aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, a gente sabe que o primeiro parâmetro ele é incluso, né? E o segundo está em branco, então quer dizer que ele vai começar do final e vai contar menos 1, menos 2, menos 3. Ou seja, ele vai imprimir a palavra def aqui na saída. Joia? Então é isso. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, a verificação de strings também pode ser uma estratégia. Então, além de a gente concatenar, selecionar itens na string, entender dos índices, né? A gente pode verificar se uma string começa com alguma coisa ou termina, com os comandos, né? End with e start with, né? Em uma sequência de caracteres. E a gente também tem o comando in, que verifica se uma determinada palavra está dentro de uma string, tá? Vamos dar uma olhadinha lá dentro do nosso Google Colab.
Então, as verificações são bem simples, né? Então, eu tenho aqui a palavra Hello World, salvo na variável s. Aí eu disse assim, s start string hello, né? Eu passo como parâmetro a palavra fixa hello, ele vai me retornar simplesmente true, verdade. Vai dizer assim, olha, se eu printar essa instrução, então é um método dentro de uma string, então por isso que eu uso s.startWith, né? Então esse cara vai dizer, olha, sim, a palavra começa com hello. E se eu quero saber como a palavra termina, né? Aqui ele está verificando se ela começa com word, ele vai dizer, olha, isso daqui vai me retornar falso, ó, tá vendo? Ó? Segundo o print aqui me retornou falso, porque não termina com word. Então ele só diz true, false. A gente aprendeu os tipos booleanos, né? Aqui, obviamente, eu tenho Hello World de novo, né? Aí ele vai fazer a mesma verificação. Ah, termina com Word e o ponto de exclamação, obviamente, ele vai ter que me retornar true. Ele está pedindo aqui endSwitch, s.endSwitch. Essa string s, com a verificação, esse método verifica, termina com hello? Não, ele começa, né? Então vai me retornar false. E o método win verifica, então aqui eu verifiquei início e fim de uma string, o método win verifica em qualquer parte da string, né? Então eu tenho uma string s hello world, se eu perguntar hello em s, ele vai me retornar true. Sim, está dizendo eu encontrei o método in, ele simplesmente verifica se existe uma função de conjunto, né? Ele diz assim, olha, a palavra hello existe dentro dessa string em si? Ele vai dizer sim, ela existe, né? Vai perguntar, a palavra Python existe dentro dessa string? Ele vai dizer, olha, falso, né? Não, ela não existe, né? Mas eu poderia colocar aqui a vírgula, por exemplo, ela existe dentro dessa string? Se eu colocar a vírgula, olha só, mudou para true aqui. Sim, ela existe, né? Se eu voltar aqui para Python, eu colocar aqui false, né? E se eu mudar o hello aqui, vou mudar para hello minúsculo, né? Nesse caso aqui ele vai retornar falso. Então veja, a gente comentou que o Python é case sensitive, né? Se eu colocar hello maiúsculo, então tem que ser exatamente a palavra que você está observando, tá bem? Vamos voltar lá então para os nossos slides. Aqui, né, a verificação parcial, a gente pode trabalhar então com maiúsculas e minúsculas para resolver aquele problema. Então vocês viram, né? Se eu usar hello maiúsculo, casa com o que eu tenho na string. Mas se eu usasse o H minúsculo, não casa. Então, como ele faz essa diferenciação de maiúsculas e minúsculas, a gente tem funções que convertem ou tudo para maiúsculo ou tudo para minúsculo. Isso é um facilitador, né? Por quê? Se a gente pode definir, ou a gente armazena esse texto do usuário sempre maiúsculo ou sempre minúsculo, quando eu for fazer uma busca nesse texto, né, no início, no fim, ou usar o operador in, fica mais fácil. Então eu vou buscar sempre maiúsculo, né, porque eu estou convertendo para maiúsculo, né? Então vamos dar uma olhadinha lá no nosso Google Colab, como fazer isso. É bem simples, né? A gente tem dois métodos. Então a gente tem uma string s, que é o hello world, o s.upper, adivinha? Converte essa string tudo para maiúscula, né? E o método lower converte tudo para minúscula. Então aqui tem um exemplo, né? Enfim, ó, o S1 é tudo maiúsculo, o S2 aqui a variável é tudo minúsculo, a palavra hello, o S3 tem um maiúsculo, os outros minúsculos, e o S4 também combina maiúsculos e minúsculos, né? E aí, para mim saber se aquele texto já foi convertido ou não, então eu uso o método upper e lower para deixar maiúsculo upper, minúsculo lower, e eu tenho o método isUpper e isLower, né? Eu quero verificar, a minha string S1, ela é upper, ele vai me retornar true, porque ela é upper. Ele vai dizer assim, a minha string S2, que é essa daqui, ela é lower? Sim, ela é lower, então ele me retorna true. A minha S3 é upper? Ele vai dizer, não, a minha S3 não é upper. Então ele vai me retornar false, porque só um caractere é upper, não é toda string que é upper, tá ok? Então é bem interessante, né? Você pode converter e você também tem um método para verificar se ele é upper ou não. Joia? Vamos voltar lá para os nossos slides. É possível também a gente contar ocorrências de palavras dentro de uma string, então além de a gente saber se existe, acessar ints, fatiar, a gente consegue também ver dentro da string e contar coisas, né? Então, se ele não encontrar o que você tem, ele retorna -1, olha, não encontrei.
e se ele, obviamente, encontrar, ele vai usar o método find, rfind, para encontrar a palavra, como se fosse fazer uma pesquisa dentro de uma string, né? Vamos lá, então, para o nosso Google Colab. Bom, para a gente contar ocorrências é bem simples, né? Aqui a gente tem a nossa string S, eu quero saber usando o método count, né? É assim mesmo, eu quero saber quantas letras O tem aqui. Obviamente tem o O do hello e o O do word, ele vai dizer, olha, tem 2. Né? E se eu disser assim quantas letras L tem aqui, ele vai me retornar 3. Então, bem simples, o método count a gente consegue saber não só por caracteres, né? Mas eu poderia pegar aqui uma palavra, a palavra or, por exemplo, né? Ou a palavra word, né? Poderia ser a palavra toda, não necessariamente só o O. Aqui o método find, então eu conto e o método find vai me dizer se existe ou não. Então, aqui o meu S, ele tem a string hello world, né? Ele tem a letra O, ele vai dizer sim, tem a letra O, e ele vai me dar como saída, isso é importante, o número 4. Por quê? É o índice onde ele encontrou. Então, olha só, 0, 1, 2, 3, 4. Então, ele me retornou o primeiro O que ele encontrar, ele me retorna. Posição 4, é o primeiro. É assim, agora uma palavra, existe a palavra word? Ele disse, existe. E a saída disso aqui, ele vai printar na tela o valor 7, que é a posição, por isso que é interessante entender a posição. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a word começa em 7. Né? Ele vai perguntar, existe a palavra Python? Ele vai me retornar menos 1, porque não existe. Né? Tá, professor, mas e se eu quiser saber onde está o próximo O, né? Porque aqui ele me retornou nesse sfind o primeiro O. Se eu usar o método rfind, ele vai me retornar aqui o número 8, ou seja, a última ocorrência do O. Então, find encontra a primeira ocorrência de uma palavra numa string. E rfind a última ocorrência dessa palavra numa string. Então, se aqui é a posição 4, aqui é 5, 6 com espaço, 7, 8. Né? Então, vai me retornar 8. Né? E o mesmo, depois a palavra word e a palavra Python também, né, funciona assim. Se eu tivesse mais um word aqui, né, nesse sentido, word, né, agora ele tinha me retornado aqui que o word retornava na posição 7, né, se eu executar de novo, agora ele vai dizer, olha, o word ele retornou aqui na posição 14, né, e não mais na outra posição. E ele me retornou a 15 em relação à letra O, porque agora o último O é desse word e não desse word aqui, né? Então, se eu desfazer isso aqui, dar um play aqui, ele vai me retornar 8 e 7, né? Que é em relação a esse word aqui. Joia? Vamos lá para os nossos slides, então. Né? A gente consegue dividir strings usando a função split. Então, às vezes a gente quer tanto buscar, mas agora eu quero dividir essa string em várias strings. Daqui a pouco eu tenho um texto armazenado. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso Colab como é que eu faço essa divisão, né? É bem simples, é o método split, né? Então, por exemplo, olá mundo, com o método split eu tenho que dizer assim, olha, por padrão, se você disser assim, olá mundo está em S, né? Eu disse assim, s.split. Aí eu armazeno o resultado em uma variável, ele vai me retornar uma lista de coisas. O que ele fez aqui? Ele separou, nesse caso aqui, ele colocou olá, uma palavra, vírgula e espaço, outra palavra, e mundo, outra palavra. Então, por padrão, ele vai dividindo por palavra que ele encontra. Né? Aqui no nosso caso, se você não passar nada para ele. Mas eu posso passar para o método split, por exemplo, o S agora é apple, vírgula, banana, vírgula, cherry. Né? Então, eu posso passar por qual caractere eu quero que ele divida. Então, se eu disser assim, divida por vírgula, ele simplesmente vai me retornar uma saída com uma lista de itens aqui. O primeiro índice da lista é banana, é apple, o segundo é banana e o terceiro é cherry, não, e ignora a vírgula. Né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, como limitador de duas divisões, né? Então, vírgula, e aí colocar um segundo parâmetro como o número 2, ele simplesmente vai dividir os dois primeiros, o apple e a banana, e daí para frente ele vai ignorar. Ou seja, ele só dividiu os dois primeiros por vírgula. Depois ele usou tudo que tinha. Né? Eu posso usar o espaço, por exemplo. Né? Então, o olá, mundo. Então, a saída vai ser olá. Aí tem dois espaços, por quê?
Porque aqui eu tenho vários espaços entre eles, né? Eu tenho 1, 2, 3 espaços. Então, desses 3 espaços, ele vai também quebrar. Se eu tivesse só um espaço, isso me retornaria só olá mundo. Aqui, por exemplo, como eu coloquei por vírgula, veja que ele vai pegar aqui só banana, maçã e cerveja, só que o retorno, ele considera, vai pegar maçã e os espaços depois da maçã, olha só. Ele vai pegar a banana e o espaço antes da banana, que tem um monte de espaço aqui. Veja que ele separou por vírgula, mas o espaço também conta como um caractere. Então, você teria que remover os caracteres, espaços, para depois conseguir fazer essa divisão. Beleza? Vamos voltar lá para os nossos slides. A gente também tem método, como eu disse, né? Aqueles espaços, como é que a gente faria? Eu posso substituir aqueles espaços. É por nada. Ou substituir palavras, a gente usa a função replace, né? E a gente pode também remover esses espaços em branco, né? Usando o método strip, ls_strip ou rs_strip, e também saber o tamanho de uma string usando a função len. Então vamos lá para o Colab dar uma olhadinha nisso, né? Então tá aqui a manipulação de strings, né? Então eu tenho aqui hello world. O método mais simples é salvo em S, né? S.replace. Então, aqui as palavras têm que ser exatas, né? Então, uma estratégia, eu converteria primeiro para maiúscula, tudo para maiúscula ou tudo para minúscula, para não ter esse problema de ter que saber se tem diferenciação aqui, né? Então, Word por Python. Então, o primeiro é a palavra que tu quer encontrar, ele vai buscar. É tipo num editor de texto, dá um Ctrl H, né? Dá um replace, é a mesma coisa. Então, o Word vai substituir por Python. Então, se eu mandar imprimir, agora vai ser Hello Python, né? Aqui o nosso Olá Mundo tem um monte de espaço antes do Olá e um monte de espaço depois do mundo, né? Então, se eu colocar s.stripping, ele vai remover todos os espaços do início e do final, né? Se eu usar o método ls_stripping, ele remove espaços em branco só do início. E se eu usar o rs_strip, ele remove espaços em branco só do final. Então, tem esses métodos, né? E o comando len, S, ele vai me retornar aqui o número 13, que é o tamanho da string, né? Então, se a gente contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui é o tamanho dessa string, né? São 13 caracteres. Joia? Voltamos lá, então, para os nossos slides. E a gente também pode converter, né? A gente viu que a função input, ela sempre retorna uma string lá quando o usuário vai informar alguma coisa. Mas se o usuário informar Pedro, beleza. Mas se o usuário informar o número 10, ele vai achar que o número 10 é uma string, não um número. Então, a gente precisa saber fazer conversões, né? Quando o usuário digitar algo que não seja uma string e a gente queira forçar essa conversão. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso Google Colab para entender como isso funciona, né? Então, aqui a conversão é para aqueles dados que a gente estudou, né? Então, eu basicamente tenho a função input aqui, né? Com a leitura, digite um número inteiro, e temos o tipo int, que também no Python é uma função. Então, int abre parênteses, aí dentro de todo esse int eu tenho a chamada input, e eu fecho o parênteses do int lá no final. Então, o que ele lê daqui, da parte interna, é um texto. 10 tratado como texto. E o int vai, se o cara digitar 10, obviamente, né? E o int vai converter esse 10 string para inteiro. Então, ele está dizendo assim, ó, se eu passar isso na base decimal por padrão. Então, a variável aqui vai ter um valor do tipo inteiro. Se eu desse um type aqui, né? Então, se eu mandar executar, ele vai, digita um número, sei lá, 98, né? Vai dizer assim, valor digitado 98. Agora digita um número real, 98.9, né? Digita um texto, Jackson, né? Aí, né? Aí ele diz assim, digita uma lista de espaços. Eu também posso digitar uma lista, né, de números 2,4,5,6. Ele leu os 3 números ao mesmo tempo. É outra estratégia aqui usando o comando split junto com o input. Dá para fazer isso, tá? Isso aqui é legal para vocês darem uma olhada no código que vai estar disponível esse código na trilha do curso, tá bem? Então é bem legal, né? Então float vai converter o que veio do input para um ponto flutuante, str vai converter, esse caso aqui nem precisaria, porque como o input já é uma string, mas só um exemplo que eu posso
usar o str, então se eu tiver um número e quiser converter para string, eu consigo. Né? Então, como o input retorna texto, nem precisaria disso. Né? Se eu usar o comando type, aqui a gente vai ter certeza. Se eu usar o comando type, a gente tem certeza que aquele dado não é uma string. Né? Vamos fazer o teste aqui para o... Aqui, número 10, né? Imprimiu. Número 98.7. Aqui, class float. Veja como funcionou, né? Então, ele disse assim, o número que eu li era uma string, mas eu converti ele para float, tá bem? Então, é só para exemplificar essa nossa saída, joia? Só dei um errinho porque eu parei a execução aí, tá joia? Beleza, então, basicamente, livro do Python, né? E lá no site, vocês, na documentação oficial do Python, vocês vão encontrar essas informações. Assim, a gente finaliza aqui o nosso conceito sobre strings, que é muito importante. Então, a gente aprendeu a criar string, manipular string, substituir dados em string, selecionar dados em string. Né? Então, muitas coisas interessantes aqui sobre string. Né? Contar, encontrar coisas. Imagine que o que você faz no editor de texto, né? Que você precisa contar, você precisa procurar, você precisa substituir, né? Ctrl F, Ctrl H, que você faz tudo via programação e no Python com esses métodos que eu ensinei. Beleza, gente? Então até a próxima, forte abraço!